A partir de agora, Revista 88. Apresentação: Edileide Vilaça. Alô, alô, Paraíba! Salve as muriçocas do Miramar! Yeah! João Pessoa sonha. Chega a dar aquela alegria no coração quando a gente escuta essa música e a gente tá aqui com ele, que tem levado esse legado durante 40 anos de história na cidade de João Pessoa, na Paraíba, Muriçocas do Miramar. Mestre Fuba, seja bem-vindo aqui à Rádio Câmara FM de João Pessoa e também numa comunicação, num conteúdo convergente para a TV Câmara, também para o Spotify. A gente vai transformar isso aqui num podcast, Acervo 88, mas também para a TV Câmara de João Pessoa. Mestre Fuba, seja bem-vindo. Então, a comunicação da Câmara Municipal, que você foi durante um tempo, né, uma das vozes da cidade de João Pessoa como vereador, voltando para casa agora como o nosso especialista na cultura popular, no carnaval, e pensar políticas públicas também na cultura. Fuba, seja bem-vindo, que alegria te ver. A alegria grande estar participando do seu programa, Adelaide. E é melhor do que a tribuna, viu, na verdade, porque aqui, né? aqui a gente, pelo menos, a gente pode rir à vontade, a gente pode brincar, a gente pode falar o que quiser, não é verdade? Isso. Porque você é uma grande comunicadora, você tem uma história, né, um legado aí que já deixou por vários sistemas, né? Você passou por quase todos os sistemas, né? Eu só não passei pelo Norte e pela União, mas pela Secom do Estado, que é Rádio Tabajara, é todo o sistema também passou, de... exatamente, também passou. Foi até a Voz do Brasil, ou não? Pronto, uma alegria grande estar aqui participando do seu programa. E uma alegria também estar voltando aqui para a Câmara Municipal. Você viu a estrutura nova? Nossa, eu estava impressionado, estava comentando ali com o Fatinha. Eles vão inaugurar quando? Muito esse boa. Ano, esse ano, né? Parabéns, Jadinho, né? Parabéns, Jadinho, que realmente... Na época que eu fui vereador, no primeiro mandato, em 2004, né? Já se falava em construir esse prédio. E até, quer dizer, 20 anos depois, né? É porque a população foi crescendo, o número de representantes também. E a estrutura antiga, né? A gente já pode chamar antiga, não comporta mais. Né? Mas já se falava em construir esse prédio desde há 20 anos atrás. Que coisa boa que está sendo consagrado agora, né? Está sendo feito, né? Concretizado. Concretizado. Muito bem, eu estou aqui, quem está acompanhando pela TV... Eu tô com uma camisa, ele também tá com a camisa igual. A gente vê todo mundo já. Eu também tô com. 40 anos, né? Vou fazer um áudio fazer um áudio descrição. Eu estou com uma camisa dos 40 anos das Muriçocas. Olha que bonita. Tem a Muriçoquinha com estandarte e ele também, né? E ele tá com. Como é que é o nome disso, Fatinha? Um colete todo brilhoso, eu tô com um colete preto. Então já fiz a autodescrição. Eita, eu também faço parte dessa história. Mas vamos falar, tem muita história para contar. Eu estou aqui com um livro que foi lançado recentemente, contando essa história de 40 anos, que eu acho que uma edição só tem muita coisa para contar, não coube tudo aqui não, né? Não coube não. Na verdade, quando eu resolvi fazer esse livro, eu pensei exatamente na data comemorativa. É tanto que eu terminei o livro a semana passada, retrasada. E aí a União fez um esforço enorme para que estivesse pronto, né, no dia 1º, que era o dia marcado para o lançamento. Tem muita coisa ainda que não foi colocada, tá? E por isso que eu fiz mesmo uma edição limitada para que eu possa fazer a segunda edição como eu queria. Capa dura, por exemplo, que aí não deu tempo de fazer com a capa dura, entendeu? Mas é um livro, eu acho, primoroso pelo fato de você estar narrando o Carnaval do Brasil, né? Eu não falei apenas das Muriçocas de Miramar, eu falei do Carnaval do Brasil, que eu acho importante, né? O Carnaval existe desde
do século XIV e XV, em todo o mundo, quase todos os países existe carnaval, principalmente na Europa. E só que o carnaval desses lugares ele não tem música. As pessoas se fantasiam, desfilam, aquela coisa todo dia, mas não tem. A diferença nossa foi exatamente a musicalidade. A gente diferenciou por isso e tornou o carnaval uma coisa plástica, né? Por exemplo, as escolas de samba hoje talvez é o maior evento carnavalesco Espetáculo. do mundo, né? Porque a gente tornou o carnaval plástico. E aí surgiu o frevo, né? A gente incorporou o maracatu dentro do carnaval, surgiu o caboclinho, a laúça, que é uma manifestação trazida da Europa também. Eles treinavam os ursos, né? Não sei se você já leu essa parte aí. Os ursos eram treinados em cima de brasa, né? Eles pegavam o urso... Tadinho dos tadinho, ursos. era uma tortura. Colocavam uma música, uma determinada música, uma única música, e botavam eles para ficar na brasa. Por isso que eles ficavam de pé, né? Nossa. De pé, aí mudava de pé e tal. E aí eles treinavam 15, 20 dias, botando esses ursos para ficar pisando em brasa. E depois, o domador, que geralmente eram ciganos, eles só levavam o urso para se apresentar em praças públicas para pedir dinheiro, quando botava a música e eles, com medo De queimar, né? Pensando que ia se queimar, ele já começava a ficar É pisando. uma forma de adestrar. De adestrar, exatamente. Nossa, que tortura. É uma tortura grande. Passaram 300 anos fazendo isso. Depois, foi a partir de 1911 que começaram a proibir isso aí, e até que a última proibição foi em 2006. Recente. Recente. Veja bem, aí os ursos eram treinados para pedir dinheiro nas praças públicas, né? Esses ursos dançavam nas praças públicas e pediam dinheiro. Aí o que acontece? Em 1922, se eu não me engano, foi 25, logo nos primeiros anos do século XX, a Itália mandou para o Brasil as ursas. Só veio ursas, não veio urso. Lá era chamado El Urso. Aí vieram as ursas para cá. Aportaram aqui na Paraíba para trabalhar em circos. Então, ficou aqui ficou chamada aqui Alaúça, e em Pernambuco, Laúça. Sim. Né? Então ficou praticamente na Paraíba e Pernambuco trabalhando em circos. Só que essas ursas, né, esses ursos femininos, não se adaptaram ao clima e começaram a morrer. Pelos maus tratos e também pelo clima que não se adaptaram. E aí as pessoas pegaram essa história dos ursos e fizeram uma manifestação cultural, transformaram numa manifestação cultural, que é a Laúça, que vai pedir dinheiro para brincar o carnaval. Olha que coisa interessante isso, né? Interessante. Né? Curioso, Aí, né? Curioso. E esse né? link com a Paraíba, né? Esse também. link com a Paraíba também. Os primeiros ursos Como é que é? desceram. Hein? A Laúça. Alaúça. A Laúça quer dinheiro, como é que é? A Laúça quer dinheiro, que não der pirangueiro. Fica pedindo nas portas. Pedindo nas portas, pedindo, enfim. E aí, pronto, transformou nessa manifestação cultural que incorporou-se ao carnaval. É tanto que a Laúça só existe mais por aqui, né? Pelo Nordeste, mas principalmente na Paraíba e Pernambuco. Então, houve uma série de pesquisas aí que é interessante. Por exemplo, o frevo, como foi que surgiu o frevo, né? O frevo, a primeira marchinha de 1889 foi de Chiquinha Gonzaga. Ela fez aquela música, "O abre alas que eu quero passar", né? É essa. Foi essa. Então, essa marchinha, ela acabou proliferando como a música do carnaval. Durante 60 hoje, anos. né? Até hoje é. Mas Os carnavais, durante fala o Bloco da Saudade, sempre canta assim. durante os 60 primeiros anos, foi assim uma coisa que incorporou-se no carnaval de uma forma tão grande que influenciou outras gerações, como Chico Buarque, que fez a banda, Caetano Veloso, que fez Chuva, Sol e Cerveja, essa coisa toda, né? Da marchinha, né, aproveitaram a cadência binária
das bandas marciais, da polícia, tal, aquela coisa tudinho, aceleraram o ritmo da marchinha e aí fizeram o quê? O frevo. Surgiu o frevo pernambucano, né? Um dos frevos mais famosos do maestro Metias e Joana Batista, que é Vassourinha. E todo mundo sabia que era o maestro, mas Joana Batista, quem seria Joana Batista? Então, começaram a fazer uma pesquisa investigativa para saber quem era a parceira do maestro nesse frevo que se tornou o mais conhecido frevo, né, do Brasil. Vassourinha é o mais quando toca, né? Todo mundo pula, sai dela. Aí descobriram que era quem? Joana Batista era filha de um escravo, uma empregada doméstica, né? Que os dois, em 1910, venderam a música para o Clube Misto Vassourinha de Recife, e está lá o recibo até hoje, né? O recibo está lá até hoje. Eu queria publicar esse recibo, mas aí foi a ligeireza do trio, mas ainda consegui a fotografia dela, do maestro, né? Tá aí. Então, aí tem histórias interessantes, né, de como surgiu o carnaval no Brasil, porque isso é que fez a diferença do carnaval da gente, né? Então foi o frevo, né? Foi o maracatu, tanto de baque solto como baque virado, foi o caboclinho, Papangu. né? Aí vem a história do papangu, como foi que surgiu o papangu. Papangu, as pessoas se vestiam, se cobriam o rosto, cobria tudo e ia pedir angu nas casas, por isso que o nome papangu. Né? Os caretas também têm a mania de cobrir o rosto e tal, só que é outra história, é outra tradição. Eles saem na Semana Santa, usam um chicote, que dizia que era para matar o Judas, para surrar o Judas, e acabou que incorporou-se no Carnaval. Ele saía somente na Semana Santa, e hoje sai no Carnaval e na Semana Santa. Olha que coisa interessante, né, Lili? Né? Então a cultura é muito rica. E aí você vem o samba, né? O samba, olha que coisa interessante. 1888 veio a escravatura, veio a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Em 89 já surgiu a primeira capital do Brasil, tornando-se república, e a primeira capital do Brasil foi no Rio de Janeiro. Então, em 88, até em 88, os escravos, na hora da folga, existia uma folga mínima, eles praticavam o samba, que era chamado umbigada. Era uma dança que eles tinham. Depois começaram a chamar de samba. E aí, acabou que o samba, né, ele nasceu, na verdade, na Bahia. Né? Na Bahia. Muita gente pensa que é do Rio de Janeiro, mas é na Bahia. Tanto é que Vinícius de Moraes e Baden Powell fez aquela música. Porque o samba nasceu, foi na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, ele é branco na poesia, ele é preto demais no coração, né? Pois é. Aí, em 1889, eles foram para o Rio de Janeiro atrás de emprego. E as matriarcas, né, afrodescendentes, receberam eles com muita alegria, e tinha uma figura chamada Tia Ciata. Tem até um grupo de samba aqui, viu, Pessoa, na Paraíba, que tem esse mesmo nome, grupo de samba Tia Ciata. Recebeu esses afrodescendentes muito bem, né, e começaram a fazer roda de samba lá. Aí começou a pintar lá Pixinguinha, né, começou a pintar alguns artistas, e acabou que o samba se proliferou de uma forma tão grande que virou a música do carnaval do Rio de Janeiro. E aí surgiram depois as escolas de samba, né, os grupos. O primeiro bloco que aconteceu foi em 1918, que foi o Bola Preta, no Rio de Janeiro, mas surgiram vários blocos, e esses blocos, alguns deles transformaram-se em escolas de samba, né? Como a Portela, a Mangueira também, foi que surgiram desses blocos, desses pequenos blocos. E aí, quando, em determinado momento, em 1932 até 1935, essas escolas de samba se organizaram, tiveram apoio público pela primeira vez, e aí se começaram a criar esse critério de disputa entre eles, né? Analisando alegoria, tal, pá. E as fantasias, né, tiveram influência enorme nos clubes. Clóvis Bornai foi uma das pessoas que contribuiu muito com isso, porque ele começou a fazer, a colocar as fantasias nos desfiles de carro alegórico das escolas de samba.
E esse acabou também que levou isso para o clube. Baile à fantasia, concurso de fantasia, concurso de baile de máscara e fantasia, aquela coisa toda. Ele fez o baile da gala, que até hoje existe. Para os jornais teve uma importância muito grande. Isso aí proliferou para os clubes e acabou que fizeram o primeiro sambódromo nos anos 80, no Rio de Janeiro, e depois, nos anos 90, já fizeram o sambódromo de São Paulo. E hoje é um dos eventos carnavalescos mais visitados por turistas no mundo inteiro, né? E realmente, Elineide, não sei se você já teve essa oportunidade de assistir um desfile de escola de samba. No Rio, o ano Aqui, passado, mas foi algo assim extraordinário. É fantástico. Fantástico. É fantástico, é Um fantástico. É uma espetáculo, coisa, você fica é um espetáculo encantado. que não dá para você mensurar na televisão. Não dá, não dá. Você pela televisão vê aquele negócio bonito, mas você vê ao vivo, aí você vê a grandiosidade do evento, não é isso mesmo? Envolve muita gente. Muita gente, é uma coisa fabulosa. Realmente, Conta a história, né? Cada hino daquele. E é fantástico. narrativa, A né, narrativa. de cada samba enredo, né? Isso é altamente cultural. Então a gente teve essa diversidade. Então, aí o que é que acontece? A Bahia também teve uma importância grande nesse sentido, não por ter criado o samba, porque o samba acabou virando na mídia como o ritmo do Rio de Janeiro. Mas o sincronismo religioso da Bahia, né, começou a ser comemorado através da lavagem do Senhor do Bonfim, através de você usar amuletos, aquela coisa todinha, fitinha, aquele negócio todinho. Isso começou a trazer os tambores para fazer essas lavagens, esse negócio. Daí surgiram esses grupos, né, percussivos que são bem aguçados na Bahia, até que houve a entrada de Luiz Caldas. Luiz Caldas foi quem criou o Axé Music, né? Fez o fricote, depois criou o Axé Music. Já tinha sido feito o trio elétrico, né, em 1950. Aí eu Aí quero, pronto, aí eu tem quero uma pegar história esse aqui. recorte aí do trio elétrico, né? Tem uma história aqui que é interessante, né? O primeiro trio elétrico foi feito na Paraíba. A gente, infelizmente, não sei se é por falta de autoestima ou se falta de divulgação mesmo, mas Nilton Monteiro, junto com o Major Ciraulo e o músico Bons Osten, holandês, eles fizeram um carro em 1939 com um tablado em cima, através de baterias amplificou o primeiro carro, amplificou. Quem cantava nesse carro era Genival Macedo, para divulgar o novo ritmo pernambucano, que era o frevo. Então ele que cantava. Genival Macedo influenciou outras gerações, como Livardo Alves, que fez Eu Dou Mil, 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 Você Dá Mil, a Marcha da Cueca, influenciou outra geração. Certo? Mas foram eles que, durante a década de 40, nesse inteirinho tem a Guerra Mundial. Né? Eles aperfeiçoaram o trio elétrico da Guerra Mundial. Engraçado que o nome do trio era chamado Palácio do Frevo, mas o apelido era Fubica. E aí, quando os baianos fundaram o trio elétrico, apelidaram também de Fubica, depois de 11 anos. Olha que loucura, né? Não? Aí ficou essa dica, essa deixa. Mas não tem como você reconhecer isso mais, porque já passou muito tempo e o trio elétrico hoje é baiano, cara. Todo mundo sabe que é da Bahia. Mas a gente fez o primeiro carro. Tudo isso está na primeira parte do livro, 40 anos de celebração e alegria. Aí você contou a primeira parte da história desses a recortes. História do carnaval, do recorte do carnaval, bem sintetizado, né? Mas com muita curiosidade, mas interessante. tem muita curiosidade, peguei mais curiosidade. E aí a gente chega no Carnaval da Paraíba. O Carnaval da Paraíba, nos anos 30, 40 e 50, né, com a presença do Major Ciraulo, tem também a história da Lança Perfume, né? Pois é, me lembrei do clube 1º de Maio em Cajazeiras, meu pai era presidente na época. Andava com a lancinha perfume de lado. Menino, a gente entrava no clube, era aquele cheiro. Eu criança Pronto. já senti o cheiro. Você agora falou uma verdade. O Carnaval naquela época tinha cheiro.
Não era? Era o cheiro de lança-perfume. Era. Quando você entrava no clube, você sentia o cheiro de lança-perfume. Era coisa maravilhosa, Era. cara. Sem aquele cheiro, sabe? Nunca E o vou lança-perfume? esquecer. Engraçado. Entrou no Brasil em 1907, foi em 1909. Aí, o que é que acontece? O pessoal gostou, a Ródia começou a ter tanto pedido que a Ródia veio e fez uma fábrica lá em São Paulo, em Santo André. Foi o produto mais vendido no carnaval até hoje. Ainda vende? Não vendo Não mais. vende mais, Não, né? acabou-se. Mas estou dizendo assim, Sim. comparando, certo? O De confete, outros de outra produtos, coisa, né? entendi. A gente, Nunca na bateu o verdade- tanto que vendeu. A gente, na verdade, a gente importou o carnaval. A gente trouxe, olha, a Colombina, o Arlequim e o Pierrot vieram de uma peça de teatro de Veneza. Delacarte. As máscaras, né? É. As máscaras. As máscaras também, certo? Confete veio da Itália, o Serpentina veio de Paris. A gente trouxe toda essa indumentária para cá e transformou isso numa plasticidade incrível, né? Sim. E a lança-perfume foi tão bem aceita aqui no Brasil que acabou que no Rio de Janeiro abriu mais outra fábrica e em Recife também abriu uma fábrica, entendeu? Aí quando foi proibido, em 1960, teve Jacques do Pandeiro, teve uma certa culpa nisso. Jacques do Pandeiro fez uma música, né? Falando da lança-perfume. Me dá um lencinho, quero dar um cheirinho para ir pro céu, não sei o que lá. Para ir pro céu devagarinho, me dá esse lencinho que eu quero ir pro céu devagarinho. Jacques Pandeiro fez essa música. E aí Flávio Cavalcante, tinha um programa de televisão na época, começou a fazer uma campanha contra a lança-perfume, dizendo que era uma droga recreativa. De repente, claro que é também, né? Porque você tem produtos nela que se você tomar um porre, sei lá, tudo é veneno, né? Exagerado, né? Exagerado é. Até se você tomar 10 litros de água, toma para tu ver se tu descapa. Morre afogado. Mas enfim, aí começou a fazer essa campanha até que Jânio Quadros proibiu, mas as fábricas continuaram abertas até 64. Assim mesmo, até 1965, você ainda via, né, discretamente as pessoas usando a lança-perfume, até que foi proibido de vez, as fábricas fecharam e, enfim, aí se tornou uma droga recreativa. Mas vamos chegar na Paraíba. Essa primeira parte do nosso programa é falando sobre esses recortes do livro, né, sobre a história do carnaval. Depois a gente vai para o intervalo e vem falando sobre os 40 anos das Muriçocas. Mas Isso. para fechar, vamos falar do Carnaval da Paraíba? Carnaval da Paraíba. Carnaval da Paraíba, ele era muito bom pelo fato do curso. O curso acontecia no Nordeste todo e em algumas cidades também do Norte, né? Veja bem, o que é o curso? Existia o endrudo, que era a prática de você melar um ao outro. Na Europa, isso. A gente trouxe tudo de lá, pô. É engraçado isso, né? Foi proibido na Europa, porque começaram a jogar urina, aquela coisa toda, né? E aí proibido na Europa. Mas aqui, o brasileiro pegou e implantou aqui. Mudou o nome para curso. E o curso ele foi até 1975. O curso era uma brincadeira divertidíssima, porque as pessoas, você pagava um espaço onde você... Era um espaço privado. Você entrava ali com carro, né? Geralmente carro aberto, jipes, caminhonetas, né? Utilitários, de uma forma geral. E a ordem era melar uns aos outros, entendeu? Tipo, jogar talco, maisena, lama, tal. Enfim. Isso era... O curso era onde agregava o folião de todos os clubes. Você brincava no ABB, no Astrea, no Cabo Branco, no Jangada Clube, no Ipiranga, no Internacional de Cruz das Armas. Mas o curso, ele agregava todos esses foliões. Então, era o grande diferencial. Quando acabava o curso, as pessoas em casa tomavam banho e iam para o clube de sua preferência. Por que João Pessoa teve um carnaval diferenciado do Nordeste? Porque existia uma disputa entre o Cabo Branco e o Astrea. Os dois clubes maiores, eles disputavam e, geralmente, quando chegava a quarta-feira de cinza, a imprensa fazia uma enquete. Qual foi o melhor carnaval? Foi o do Astrea ou do Cabo Branco? Então, por conta disso, só vinha atrações boas. Aí então vinha para cá
Elza Soares, que na época era o grande sucesso do carnaval, o Maestro Cipó, as Mulatas de Sargentelli, Capiba, Claudiono Germano, a nata do carnaval, quem fazia o carnaval. Então a gente tinha esse diferencial. Então, quando o curso acabou o carnaval de rua, então só ficou o clube. Paralelamente tinha as charangas e as batucadas que faziam visitas momescas em casa. Tinha várias, né? Tinha alguns até com nome engraçado, tinha os cômicozinhos, né? Os cômicozinhos, olha que coisa interessante, né? Os morcegos. Aí, mas a mais famosa era a Society, que as pessoas disputavam para recebê-lo, entendeu? Aham. A Society, a grande batucada ia, aí saía visitando as casas, né? Com a crise da gasolina em 74, né? Junto com a violência que se tornou o curso, por quê? Porque começaram a jogar também urina, começaram a jogar graxa, Acanalharam. Pronto. acanalharam. E aí aconteceu o quê? Não é assim que chama. Ah, Esculhambaram. Pronto, esculhambaram. Pronto. Minha irmã mesmo, por exemplo, Ah, levou um banho de óleo queimado, óleo diesel, brincadeira sem graça. entendeu? Ixi, Não foi a única vez que eu vi meu pai furioso com o carnaval, porque meu pai era um carnavalesco. Mas aí o cara foi bater lá em casa, pedir desculpa, tal, não sei o que lá, para se retratar. Veio a crise da gasolina em 74, né? E terminou que essa violência, começaram a jogar urina também, essas coisas tudinho, fezes. Aí acabaram o curso. Mas para você ver o quanto era importante o curso. As pessoas compravam, se cotizavam carros antigos, velhos. Quando era um carro fechado, eles cortavam a capota, serravam a capota. E o negócio era ficar aberto. Serrava a capota. E ia para o curso. Esses carros, quando chegava na quarta-feira de cinza, abandonava. Entendeu? Cotizavam 10, 15 pessoas e abandonava. Alguns deles foram jogados na lagoa. O caso de Conceição Serra, que é nossa Sim. amiga, certo? Juntou-se Fernando Sotomayor. Não tinha onde jogar a sucata. Exatamente. Marcos Pires, Conceição Serra, Fátima Chianca. Compraram um carro, Sim. compraram um Impala. Compraram um Impala, pintaram todo de flores, tá, a batizar de Margarida, contrataram um mecânico, era um carro velho, contrataram um mecânico para fazer os 4 dias de curso. Quando chegou no último dia do carnaval, no Cabo Branco, geralmente eles viravam à noite, a orquestra ia para a praça, algumas vezes até saiu até a praia. Então, quando chegou amanheceu o dia, papai disse: o que é que a gente vai fazer com a Margarida? Pronto, vieram Jogava na lagoa. jogaram na lagoa. Jogaram na lagoa. Secar vai ter Jogaram na carro lagoa. velho de solar, né? Mas era tudo carro velho. É. E muitos eram abandonados na rua, entendeu? Então tinha até essa tradição, para tu ver como era importante o curso. Então o curso, realmente, quando acabou o curso, acabou a graça do carnaval. Veio o Willis Leal tentando ainda resgatar Sim. o curso, né, para praia, tal, aquele negócio, mas sem um mela-mela, aí não tinha graça mais, né? E aí ainda fez a banda de Tambaú, baseado na banda de Ipanema, no Rio de Janeiro, mas as pessoas não absorveram. E isso aí foi gradativamente acabando as festas de clube. Até que em 1973, Francisco José, que era um repórter da Globo, veio aqui da Lagoa e fez uma matéria dizendo: olhe, quem quiser fugir de carnaval, vá para João Pessoa. É a única capital do Brasil que não tem carnaval nenhum, é zero. Aí pronto. E aí Sacramento virou assim um produto turístico. As próprias agências de turismo diziam, né? Era um Quer pouco. fugir da folia? Começou a vender a Paraíba, vender João Pessoa com essa didática aí de quem não quiser carnaval, vem para cá. Então pronto. Foi isso aí. E aí onde vem a segunda parte, que surge as prévias, justamente para, né, dar um contraponto aí dessa ausência de carnaval. Em João Pessoa teve Baile dos Artistas em João Pessoa. Inclusive eu cheguei a participar do Baile Foi, dos né? Artistas, porque tinha uma premiação dos melhores do ano. Né? Eu já apresentei os últimos, acho que era Chico Noronha ainda que promovia um dos últimos. Né, lá no Clube Cabo Branco, eu apresentei, fui mestre de cerimônia e também acho que fui uma das homenageadas como revelação no rádio em algum momento aí. Era muito legal o Baile dos Artistas.
Bloco de Ciraulo, Carro Alegórico, Piratas de Jaguaribe. Pirata de Jaguaribe foi o primeiro bloco que surgiu em João Pessoa. É o mais antigo. O mais antigo, né? É. Ainda tem, será? Tem? Tem. Legal. Eles desfilam todo mundo. Orquestra Severino Araújo. Severino Araújo, para você ter ideia, foi considerado uma das maiores orquestras do Brasil. Trabalhou durante 10 anos na TV Tupi. Era a orquestra da TV Tupi. Severino Araújo, em Paraibano. Tribo Indígena Africanos, Bairro da Torre. Que foto linda, antiga aqui. É bem antigo, uma das mais antigas também, sabe? Uma das mais antigas. Uba, que trabalho de pesquisa incrível. Teve muita foto. Muitas noites Você viradas. foi buscar viu? esse acervo aonde, hein? Eu peguei algumas coisas em Recife, peguei alguma coisa aqui na Fundação José Américo. Sai pegando por aí. Fantástico, É. fantástico. E essa cabeça, né? Tu guarda essas memórias, tudo isso. Abre aqui o estúdio para a gente ver. Tá a Fatinha aqui, para a gente ver como, aqui no estúdio da rádio. Tá a Fatinha aqui do lado, que é a produtora dele. Nossa Clara, nas redes sociais. Clara botando pra quebrar Não aí tá nas redes pegando sociais. Clarinha, não. Tem que ser o outro ano. Olha a Clarinha ali aparecendo, dando um riso, um belo E riso. esse conteúdo vai estar disponível na TV. Tá as duas aí, olha, as duas aparecendo agora. Agora é. Esse conteúdo vai estar disponível em formato podcast no Acervo 88, você encontra nos streams, e também vai ser apresentado, exibido na TV Câmara de João Pessoa. São vários momentos, você se liga na TV Câmara, e aqui na Rádio Câmara também a gente vai estar reprisando dentro da nossa programação até a quarta-feira de fogo. A gente está Que com a massa. quarta-feira que antecede. É o quê? Da lenha? É a quarta-feira da lenha. Exatamente quando eu fui. Hoje é Esculamba, quarta-feira da lenha. quarta-feira de lenha. Quando eu montei o Esculamba, Sim, né? que era Quando eu assim. montei o Esculamba, eu ainda saí 2 anos com esse bloco, fiz o bloco. Mas aí não dava para você. Né? Muriçoca crescendo demais e, 2 blocos. Aí eu botei quarta-feira de lenha. A gente saiu 2 anos ainda. Muito Quarta-feira bem. de lenha. Que é Então, interessante. Uma coisa interessante aí também, é que eu falo com uma coisa que quase ninguém sabe. É sobre o Acorde Brasil. Não sei se você já leu sobre o Acorde Brasil. o Acorde Brasil, eu estava na TV, na TV Correio, É lá na na frente. época. Depois quando começa a Muriçoca. E era ali naquela virada do milênio, do exatamente. milênio, né? Exatamente. E o primeiro sol, Exatamente, né? Teve um exatamente. movimento, o Roy Loff era meu editor, era chefe, e teve toda uma transmissão desse primeiro sol, teve Teve. um trabalho. Mas teve uma coisa que talvez você não saiba, né? Quando eu lancei o Acorde Brasil, surgiu do Acorde Miramar. É tanto que até hoje o estandarte é o Acorde Brasil, século XX, Sim. XXI, né? Século XXI, anunciando século XXI. Quando eu lancei o estandarte, o Acorde, com a maquete, com tudo, que eu publiquei também a maquete aí também, sabe? Foi Valdinho que fez, Valdinho Lima do Vale que fez a maquete, né? E aí, a gente saiu... eu lancei no API em 94, muito prestigiado, muitas pessoas, jornalistas, formadores de opinião e tudo mais. Vibraram com o projeto, Walter Santos era o presidente, inclusive. Mas teve aqueles que disseram, isso é um projeto megalomaníaco. Aí eu dizia, olha, você pode até apelidar de megalomaníaco. Agora, que o primeiro sol das Américas vai nascer aqui, vai. Então, é completamente viável, basta querer. O governador abraçou. Mário Silveira, que era o secretário de Planejamento, ficou Era doido. Maranhão, né? Na Era época. Maranhão. O secretário de Planejamento, que era Mário Mário Silveira, Silveira. você lembra dele? Ficou doido pelo projeto e a gente começou a trabalhar ele. 7 anos antes, né? Em 96 eu me candidatei a vice-prefeito. Interrompi um pouco, aí durante 6 meses, o Acorde Brasil. Mas, nessa data, no final do ano, né, depois da campanha política, chega quem? Diniz Rodrigues, um empresário português, dono de vários hotéis em Portugal, na Inglaterra, Alemanha, enfim, casas de shows e entretenimento, veio até aqui. Aí disse, tenho interesse nesse projeto. E aí disse, rapaz, que coisa legal. Olha, eu tô com ideia. Qual é a ideia? O Cabo da Roca
em Portugal, é o extremo ocidental da Europa. E a gente é o extremo oriental das Américas. A ligação entre o Portugal e o Brasil, eu quero fazer uma regata saindo do Cabo da Roca com 27 barcos, cada um representando um estado do Brasil. Sai um mês antes da virada, a gente vai chegar lá no dia 31. O que eu quero é apenas o direito de transmitir. Vou comprar um satélite para transmitir tanto para a Europa e para o Brasil. Claro que ele ia vender horrores de dinheiro, muito dinheiro, né? Então ele veio com essa história de rapaz, eu pirei, né? É tanto que eu fui bater em Portugal, fui lá algumas vezes, dei entrevista para rádio, para televisão da França, da Inglaterra, da Itália, de Portugal. Ele fez uma história assim, sabe, grandiosa. E aí, é engraçado como as coisas acontecem, né? Aquele caba que estava dizendo que esse projeto é megalomaníaco, ligou para mim e disse, rapaz, eu quero uma vaga para trabalhar nesse projeto. Bem engraçado isso, né? Eu acho que a gente tem aqui, a gente sofre de uma baixa estima terrível na Paraíba, sabe? A gente parece um bocado de caranguejo numa lata que a pessoa vai subindo Síndrome de vira-lata o tempo todo, síndrome né? de vira-lata o tempo todo, né? Aí quando o cara entrou, aí pronto, aí Maranhão e Mário Silveira piraram, pronto, era reunião do tempo, de manhã, tarde e noite. Enfim, Cícero muito antenado, trouxe a Vila Isabel, que o tema foi o Acorde Brasil, lembra? Foi. Acorde Brasil, acorde da Vila, hoje sou João Pessoa, hoje sou a Paraíba, nos braços do mar, nos braços do povo, luz que vai guiar no mundo novo. Sacou a história? Saquei. Botou a gente e tal, pá. Pronto. Então estava muito organizado. Diniz já tinha encomendado o satélite, que ia ficar pronto em março, abril, sei lá, um negócio desse. Ele já estava vendendo as cotas de patrocínio de transmissão. Quando começou a divulgação muito grande, divulgou-se muito em jornais do Brasil todo, aí o que é que acontece? Os turistas começaram a pegar hotel, reservar hotel. Logo depois de 99, aí Diniz veio para cá e tal, a gente fez o plano, porque é o seguinte, de cada estado vinha um cantor. Era Fafá de Belém, que vinha do Pará, era Fagner, que vinha do Ceará, era aquele bicho como de Alagoas, Djavan, e aí Tereza Cola ia mandar de Djavan, era Alceu de Pernambuco, certo? Cada estado ia mandar um cantor de seu estado. E cada estado ia mandar também o quê? Uma representação de grupo de cultura popular. Então vinha um carimbó do Pará, vinha um boi do Maranhão, uma escola de samba do Rio de Janeiro, uma escola de samba de São Paulo, vinha... tá aí, vinha do Rio Grande do Sul até, sabe, do Arapoca ao Chuí, vinha os grupos de cultura popular. Fora isso, ia ter 27 barracas, que seriam armadas ali no Bosque dos Sonhos, todas padronizadas, está aí na maquete. E aí, essas barracas ia trazer o quê? A gastronomia da cidade, o turismo e tal, pá. Fora isso, ia ter duas estruturas em forma retangular, onde teria exibições de filmes curta, média e longa-metragem de cada estado, né? Exatamente. Alessandra, E mostra tinha também, essa estrutura aqui, que é em forma de o sol. Aí você entrava de um lado e saia do outro, contando a história do Brasil todo. Desde os aborígenes, a chegada dos portugueses, a colonização, a escravidão, a questão política, social, cultural. Então, teria todo esse projeto que seria... pronto, enfim. Mas aí a gente viu que não tinha estrutura. Na época a gente tinha pouquíssimos hotéis na Paraíba. Os que tinha já estavam praticamente tudo lotado, com os turistas querendo vir ao Acorde Brasil. Chamamos Diniz de novo, Diniz estava tendo esse problema. Realmente, a malha aérea era péssima. Se hoje é ruim, imagina naquela época. Né? Uhum. Era péssima. E aí a gente
apelou para Recife, Campina Grande e Natal. Duplicou o preço do projeto, mas esse não era o problema, porque existia várias empresas querendo patrocinar. O problema foi a logística mesmo, não tinha como fazer. Não tinha como fazer, porque a logística não permitia. A gente não tinha hotel, não tinha malha aérea, não tinha. Ficou uma coisa Inviável. impossibilitada. Se fosse hoje, Daria, né? daria certo. Aí o que é que acontece? Tem uma coisa no acorde que a gente. Isso aí ficou na história. Porque até 1999, os réveillons eram celebrados nas residências. Não existia absolutamente nada na praia. Nada, nada, nada. Às vezes via algumas pessoas para pular sete ondas, né? Uhum. Ou então algum grupo religioso para oferendar, mas era tudo escuro, não tinha nada na praia. Era celebrado nas residências, tinha até a tradição de desligar a chave da cidade, ficar tudo escuro, depois ligava tudo. Enfim. O Acorde Brasil fez com que levasse o Réveillon para a praia. Então, quando a gente viu, porra, e agora o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer. Aí fez o prefeitura e o governo. Fez um Réveillon. Aí fez o Réveillon. Colocou-se 4 palcos de Tambaú, do Bustamandaré até o Cabo Branco. Lá na ponta fez um palco para Chico César cantar, né? E nesses palcos tinha rock, tinha reggae, tinha forró, tinha maracatu, tinha frevo, tinha ciranda, tinha bem diversificado. Os grupos de cultura popular, todos eles foram para a praia. Aproveitou folia de rua, todos os blocos foram também para a praia. E alguns grupos de cultura popular de Pernambuco vieram por livre e espontânea vontade. Pela coisa que ficou no inconsciente. Pronto. A partir daí, por conta do acorde, a partir daí a gente começou a celebrar o Réveillon na praia, pela primeira vez. Então, tem essa história, né, que o acorde provocou. É muita história para contar e a cabeça dele parece uma enciclopédia. Impressionante. Mas vamos tomar um gole d'água, vamos respirar. Bora. E daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer dois momentos, né? Esse momento dessa história toda que ele contou, da história do Carnaval do Brasil, as influências de outros países, assim como o Acorde Brasil, que foi um divisor no tempo, né? De águas, um divisor do tempo, e ele contou essa história. Tudo isso está nesse livro. Onde é que compra o livro, Fuba? Por enquanto é uma edição, limitada, né? edição limitada comigo mesmo. Com você mesmo, né? @FuboBB. Procurar, mas a gente vai dar vai parar por aqui nessa primeira parte e na segunda parte a gente vai falar sobre a história dos 40 anos do Muriçocas do Miramar. E agora a gente vai falar sobre aquele que é patrimônio cultural e material de João Pessoa e da Paraíba. Muriçocas do Miramar, 40 anos, Fuba, que história, hein? Chegar, história, né? 4 décadas e vários momentos, assim, desse livro você trata como voo, né? Voo número 1, voo número 2, segundo, primeiro, terceiro, né? até o quarto. Terceiro voo, mas uma história de alegrias e de muitas turbulências também, né? Também, Tem claro, muita tem história, muitas- né, que Tem aconteceu. muitas turbulências. Bom, Muriçoca começou como? Quando eu voltei, eu casei com o Guto, né, que vai vir morar aqui. E fui convidado para trabalhar na Real Publicidade, em 86. E aí, eu trabalhava na Real Publicidade, tal, pá.
Em 87, logo comecei em 87, eu geralmente no final de semana eu viajava. Pô, passei tanto tempo morando no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então o que eu queria era praia, todo final de semana praia, uma praia que eu não conhecia ainda. Uhum. Enfim, aí, coincidentemente, esse final de semana eu não viajei, estava na casa do meu pai, porque eu estava modificando o taco do apartamento onde morava, né? Era taco. E Guto tinha viajado. Aí, para visitar os pais. Aí no sábado, eu cheguei da praia, aí recebi um telefonema de Bob. Bob Zata. Zata. Disse, Fuba, diga aí, meu filho, tudo bem? Quando ele falou isso, isso é a tradição. Diga aí, meu filho, tudo bem? Achei que era Bob. Diga aí, Bob, o que é que manda? Rapaz, tem uma amiga minha que tá querendo fazer uma brincadeira, tal, de carnaval, parece que é um bloco. Aí eu me lembrei, eu pensei em você, não quer fazer a música, não? Eu disse, Bora. vamos embora. Eu posso passar aí amanhã de noite na casa de Dona Nossa, que eu estava hospedado na casa do meu pai. Aí pode. Aí pronto. No outro dia ele foi lá. E a gente foi conhecer Vitória. Eu fui conhecer Vitória. Quando cheguei lá, quando Vitória viu o Bob, disse, cadê a música? Aí ele disse, ó, trouxe aqui o compositor. O compositor tá É, aqui. Aí eu pedi um briefing, né, para Vitória. Me deu um briefing. Aí que eu quero saber o que é que você quer, né? Mas ele disse, não tem briefing nenhum, não. O lance é o seguinte, o ano passado foi o aniversário de Tiago, caiu numa terça-feira de carnaval, não tinha uma viva alma em João Pessoa, só tinha as muriçocas. Por conta disso eu fiz uma poesia, uma reflexão poética, né? E aí eu queria, pensei em a gente fazer alguma coisa esse ano. Só para contextualizar, a Vitória que ele fala, Vitória Lima, está aposentada, professora acadêmica, professora de inglês, né? Exatamente, Vitória Lima. Mora até hoje no bairro do Miramar. Onde sai do estandarte lá, né? E Tiago era o filho dela, que teve o aniversário. Que teve o aniversário, que aí não tinha ninguém. Não tinha ninguém, porque ninguém ficava aqui para. Ninguém ficava aqui. Certo. Aí Vitória Lima, né? Aí ela chegou e disse, não, eu quero uma música. Eu quero uma música. O nome Muriçoca Miramar surgiu de uma reflexão poética e tal, pá, beleza. Aí pronto, aí eu me lembro que fiquei na feirinha ainda, tomei uma cerveja ainda, com Guerrinha, Tino, Cristóvão Tadeu. Fui para casa dos meus pais. Cheguei lá, por volta de 11, 11h30. Meu boi fui pro quarto. Aí eu disse, não tenho nem um briefing, né? Só tinha as muriçocas, o nome só ficava Muriçoca e o bairro, né? Muriçoca e o bairro. Eu disse, peraí. Muriçoca não tem só no Miramar. Tem Tambaú, tem na Cidade Velha, né? Aí eu fiz esse link de Tambaú a Rui Senhor. Coloquei o zum, zum, zum como a zoadinha das muriçocas e comecei a colocar algumas coisas do centro histórico, tal, alguns elementos da cidade, né? Dentro da música. E aí terminei compondo a música. Terminei às 3h da manhã. No outro dia, quando eu fui tomar café, aí, eu não dei conta, porque eu estava no quarto e em frente tinha uma janela que estava dormindo a Adriana, que era filha da secretária de mamãe. No outro dia, a Adriana foi servir o café cantando a música, de cabo a rabo. Eu passei a noite toda. Pegou rápido. Pegou. Aí eu fiquei com peso na consciência. Poxa, não deixei a menina dormir, né? E ao mesmo tempo contente, porque ela estava cantando a música todinha. A música é popular, né? Enfim, aí liguei para Bob, ele já tinha se mandado para Salvador. Aí liguei para Vitória, a Vitória combinou de ir na terça-feira, no outro dia, né? Isso foi na segunda-feira que eu liguei para Bob. Liguei para Vitória, Vitória combinou de na terça-feira a gente se encontrar na casa de Mafia e Naca. E aí eu fui com a música, gravei a música numa fita cassete. Naquela época, os carros de sons. Bom, Edmundo, que era casado com Ruta Avelino, Neto, disse que daria o carro de som desde que o bloco fosse até a Nutritiva. Nutritiva lá em Tambaú. Lá em Tambaú, que era o bar dele. Sim. Né? Aí, beleza. Eu gravei,
por precaução, 2 fitas, porque naquela época engolia muita fita. Não sei se você se lembra. Enrolava, né? Assim, Enrolava a fita, aí você pegava uma caneta, aí tem que bobinar com a caneta. Rebobinava. Rebobinar com a caneta. Aí eu pensei, não, vou logo fazer logo 2. De cabo a rabo, a mesma música, né? E aí, pronto, fomos. Como o percurso ia ser grande, aí tive a ideia de colocar 2 carroças de burro, né? Para botar as crianças. E aí fomos. Naquela época, a TV Globo estava chegando aqui em caráter experimental. Saulo Moreno, não sei se você conhece. Saulo Moreno filmou tudo, mas apagaram essa fita. Infelizmente, apagaram essa fita, né? Porque não estava ainda. VHS, né? Era. Ainda. Era VHS ainda. Aí, apagaram a fita. Enfim, aí, eu sei que Zé Altino desenhou o estandarte no terraço de Vitória, no chão, assim. E Mocinha ficou costurando. Tanto é que o carro de som saiu com as carroças de burro e Altino saiu correndo para ficar lá na frente do Para levar o estandarte levar o correndo. estandarte. Feito na Pronto. hora ali, na hora do. Gualberto, vestido de mulher, levou Thaís no carrinho de bebê. Sim. Carrinho de bebê. E já tinha carrocinha de burro? As 2 carroças de burro. Sim, as 2 carroças. Foi- As crianças desse. Com as crianças. 87 isso, viu? Aí, dia 25 de fevereiro de 87. Aí, Mas o primeiro ano, que foi o aniversário, foi em não, 86. o primeiro ano não teve bloco. Primeiro ano não teve saída de bloco. Muitos jornais já falam que arrodeou o quarteirão. Não existe isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Entendeu? Dito por Alana Madureira, inclusive, que é a irmã de Alex, né? E estava na festa. Ele disse, tinha umas 10 pessoas lá, isso nunca existiu, não. Não sei quem foi que plantou isso, mas, Agora- na verdade, E agora, se 86 não está contando, conte, não, é 87. 40. Então 40 ano que vem, né? 40 é agora. É? 87, 88, 89... Não, mas vai contar assim, não. contando. 87, 97, 2007, 2020. 96 faz 10 anos. 87, 88, 89, 90, 91, 92... Ah, porque conta com o ano, é verdade. Conta com o ano que saiu, Tá entendendo? Aham. É por isso. Não é a conta que diz, não, um ano depois, não. Isso, não é isso. depois, né? Porque tem um ano que é 2 vezes, né? Pum, saiu aqui. Isso. Né? 40 anos. Bom, enfim. Aí nós saímos, ele ficou, tomou bastante álcool, igual Alberto, terminou que deixou o carrinho de bebê que estava carregando Thaís com Mocinha, para Mocinha levar, e voltou para casa vestido de mulher. Só que naquela época não tinha carnaval. Aí ele ficou levando cantada de Tambaú até em casa, todo mundo assoviando, cantando, Alberto, teve esse episódio. Pô, eu sei que a gente chegou lá na Nutritiva, parecia um clima de Copa do Mundo, todo mundo vibrando, né? Cantando a música, porque só tinha ela. Todo mundo O aprendeu. percurso inteiro O tocando. percurso só tocou ela. E, inclusive, o locutor dizia, esse é o movimento Muriçoca, se unam as Muriçocas, sem dizer que era um bloco de carnaval. Então as pessoas passavam, achavam que aquilo ali era um movimento manifestação, político, uma né? manifestação, então um protesto, alguma coisa. Não dizia, vamos se unir às Muriçocas, vamos se unir às Muriçocas. É um bloco de carnaval, Ninguém de sabia que pré-carnaval, né? Bom, enfim, teve esse ano. No ano seguinte, em 88, Vitória e Gualberto foram fazer mestrado fora. E eu trabalhava na Real Publicidade. Tinha um desenho chamado Clóvis Mendes, que ele tinha recém-chegado e era um evangélico, sabe? Aqueles evangélicos assim, bem fervorosos e tal. Pá. Como eu não tinha ainda... mas eu gostei muito do traço dele. Como eu não tinha intimidade ainda, né? A gente estava começando a trabalhar ali junto e tal. Eu fiquei pensando assim, rapaz, eu vou pedir para ele fazer uma muriçoca para ver o que é que sai, né? Mas não tinha coragem. Mas aí eu sonhei. As coisas comigo acontecem tudo com sonho, né? Aí eu sonhei ele desenhando a muriçoca e dando uma gargalhada. Aí eu disse, oxe, eu vou perguntar. Ele disse, rapaz, tu desenharia uma muriçoca? Eu sei que você é evangélico, né, daqueles rigorosos, nunca brincou carnaval. Esse desenho. Aí ele desenhou. Desenhou essa muriçoca aqui. Essa não, da Não, 15? essa aí. Mas a primeira muriçoca que ele desenhou, ele fez a caricatura de Sarney. Não tinha nada a ver, sabe?
Essa aqui, ó, tá vendo? Fiz a deixa eu mostrar caricatura de aqui. Sarney. Aí eu disse, rapaz, não é isso que eu quero, não. Essa Não é foi a isso- primeira. É, foi a primeira, assim de cima, né? Eu não quero, não. Eu não quero que você caricature ninguém. Ah, aqui em cima, né? É em Depois, cima, não é essa bem aqui. clarinha. É, essa aqui, clarinha, não Peraí, tá pintada, não. segura aí. Bota aí mais perto da câmera. É. Não dá pra você ver, não. Dá pra ver? Claro. Ajuda aí, Alessandro. Bota aí bem, Tá clarinha, viu? bem clarinha, porque foi Viu, clarinha? Tá clarinha. Isso. Isso, Menina, agora a cara vem. de Sarney mesmo. É Sarney, tá vendo? Ó? Grêmio Recreativo, A Grupo gente tá Musical com Carnavalesco. imagens, né? Voto nele. Tá vendo? Vai ser apresentado na TV Câmara, então vocês vão ver essas imagens. O livro é cheio de imagens, né? De registro. Aí eu fiz essa. Quando ele fez isso, eu disse, bicho, não é isso que eu quero, não. Disse, como é que você quer? Você quer uma muriçoca numa avenida, sem botar nada de pessoas. É uma muriçoca numa avenida com uma cartola e um O estandarte. estandarte. Ele fez igualzinho do jeito que eu pedi. Brifou. E você coloca aí alguma irreverência do carnaval. Ele aí exagerou na irreverência, que ele colocou um baseado e uma lança perfume na mão, né? Aí depois a gente trocou o baseado pelo microfone. É mesmo, ela tá com um lenço aqui. É a lança e a lança perfume. É porque aí já tinham tirado o baseado. Mas enfim, já tinham fumado o baseado aí. Aí, repare bem. Aí eu gostei tanto, rapaz, dessa logomarca, né? Que eu disse, rapaz, que coisa bem feita e tal. Aí chamei Bob. Bob, vamos botar o bloco na rua? Bob, topou. Aí eu fui atrás de patrocínio de camiseta, né? Meu amigo era mesmo que tá enxugando gelo. Não tinha carnaval. Quem é que danado ia patrocinar? Até que chegou a Eliane na história. Ela disse, Eliane, tu conhece o dono da Caligráfica, Lula, né? Bicho, vamos fazer lá um cheque pré-datado para fazer, né? Essas camisetas e tal. Pronto. Aí fiz. Aí ela fez um cheque e eu ainda assinei uma promissória para garantir. Do seu cheque foi uma promissória. 15 dias a gente vendeu as camisetas. 15 dias. E a tática foi o seguinte: olha, quem tiver de camiseta, o marketing, né? Quem tiver de camiseta ou fantasiado, tem chopp de graça. Bob e Eliane foram contra isso e disseram, rapaz, não vai vender nenhuma camiseta, todo mundo vai fantasiado para tomar chopp. Não. A camiseta dessa, bicho, ó, um negocinho bonitinho danado. É, tá né? linda. Aí deu certo. Vendemos as camisetas em 15 dias. Olha, se eu tivesse feito mais 1.000 camisas, teria vendido tudinho, porque era fila na minha casa. Assim, eu quero 10 camisas, quero 20, quero 30. Não tem mais, acabou. Eu não fiz mais, ficou as 500. O que foi que fez com que, já no segundo ano, as muriçocas dessem esse salto? Primeiro, das 500 camisetas, eu peguei 10 para dar a colunistas sociais. Aí, essas 10 que eu dei a colunistas sociais, pediram mais uma para ir com o acompanhante. Aí, dei 20 camisetas. Aí, daqui a pouco, começou a imprensa a me ligar, sabe? Rapaz, e essa novidade, essa história, como é que é isso, tal, pá. Aí eu separei 20%, sem camisas, e saí dando para os jornalistas unidos. Rapaz, a gente criou uma mídia natural, tão grande, Adelaide, que entrou no inconsciente, todo mundo queria ir. Estou dizendo a você que era gente assim, chegando, querendo comprar camiseta, não tinha, né? Aí, já no segundo ano, o que é que acontece? Saiu dentro das muriçocas, Turma do Bobô, Imprensados, Virgem de Tambaú e o Cafuçu. O grupo do Cafuçu, umas 15 pessoas vestidas de Dentro Cafuçu. das muriçocas. Dentro das muriçocas. Mini blocos, né? Assim. Mini blocos, Cafuçu, Virgem de Tambaú, entendeu? Aí, olha que coisa interessante, né? Buda estava até lembrando. Rapaz, eram umas 15 pessoas. A Dalícia ainda estava viva, estava comandando essa história toda. Enfim, saiu dentro das muriçocas. Quer dizer, existia no inconsciente coletivo da cidade a vontade de brincar o carnaval. Só que não tinha nada, não estava nada acontecendo, né? Enfim, pronto. Surgiu aí, a gente já colocou, o Luiz Leal até exagerou, disse que a gente colocou já no segundo ano 10.000 pessoas. Mas eu imagino umas 3.000 pessoas no mínimo foi. Enfim, no terceiro ano, tivemos uma história bem interessante.
A gente não tinha sede. Então, aí veio... a gente guardou os 2 estandartes no segundo ano na casa de Lilita Tagino. Morava lá em Tambaú. E quando faltando 3 dias para o bloco sair, aí a gente foi buscar o estandarte para repurpurinar essas coisas tudinho, né? Quando chegou lá, a Lilita disse: eita, eu dispensei o vigia e ele pediu esse pedaço de pano de cetim para levar, e eu dei, não sabia que era, não me toquei que era o estandarte. Lilita deu o estandarte de respeito, o segundo ano, ao vigia. E o vigia levou, foi morar em Pedro Regis, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, ainda mais na zona rural. Meu amigo, foi uma verdadeira batalha para ir atrás desse... O resgate do... resgatar o estandarte. Sabe onde é que estava o estandarte? Cobrindo o sofá de televisão, lá na sala de televisão. O bicho todo brilhoso lá em cima. O bicho todo brilhoso lá em cima. Não é uma coisa interessante. Ele ainda foi no Rio, lavou, esfregou para tirou um pouco das purpurinas, tudo, mas o traço de respeito, né, que fez, não tirou. Então a gente pegou, ampliou e fez o estandarte. Restaurou, ficou pronto. né? Restaurou, o estandarte ficou pronto momentos antes do bloco sair. E aconteceu outra coisa também, essa desagradável. Um dia antes da saída do bloco, eu recebi uma ligação de um amigo meu dizendo o seguinte: olha, tem um morador lá em Tambaú que falou, se você passar com um trio na frente da casa dele, ele vai meter bala em você, vai lhe matar. Eu não acreditei naquilo, né? Mas eu fiquei temeroso, porque na hora da saída do bloco, aí veio 3 papangu, 3 encapuçados, chegaram e disseram: olha, aquilo ali vai acontecer, viu? Pode esperar. Ameaça. Aí, É uma rapaz, ameaça, né? foi uma ameaça mesmo. Eu disse: rapaz, eu fiquei com medo. Mas tudo bem. Saímos, foi a primeira vez que saiu o dragão, que Breno Matos fez. Era um dragão menor. Só saiu um trio elétrico, que ia sair da praça mesmo, né? Passando usamos a Tito Silva todinho. Quando a gente dobrou a apitar as pessoas, aí esses encapuçados vieram, quebraram a grade do trio, jogaram areia no gerador. Pá! Acabou a música. Acabou a música. Aí, quando acabou a música, ficou a bateria tocando sem música, sem amplificação. E os metais tocando. E, enfim, descemos assim. Mas lá embaixo tinha um trio elétrico da Brahma. A gente já estava sendo patrocinado pela Brahma, dando chopp de graça, né? Quando a gente chegar lá embaixo, a gente pega, sobe no trio da Brahma e faz o resto do percurso. Quando a gente chegou lá embaixo, tocaram fogo no trio da Brahma. Tocaram fogo mesmo. E quando ia passando na casa do cara, ele fechou o revólver, deu um tiro para cima e outro apontando para o meu trio, só que pro gerador, né? Que já estava danificado. Foi novela. Que revolta. Por isso que tem que a resistência, viu? Começou... Deu parte, né? Deu parte, mas não aconteceu nada e ele se mudou. Ele se mudou lá. Não vou dizer o nome dele aqui não, mas depois em off eu digo. Você que... Tá no livro, não? No nome não, né? Não botou, não. Não botei, tá não. Para deixar muito. Isso já foi. Águas passadas. Águas passadas, né? Esse foi o 3º ano. No 4º ano, já a gente começou a planejar. Fizemos uma reunião, a gente fazia uma reunião em frente à minha casa. Lá eu morava na edifício Beira-Mar, em frente à minha casa tinha a barraca de Lula, uma barraca na praia, que depois virou o olho de Lula, né? Era uma barraquinha. Aí no 4º ano eu disse: olha, vamos planejar esse bloco direitinho. Olha, primeiro, vamos começar a tapar os buracos que tem aí para as pessoas, né, de bueiro, que o bloco já estava crescendo demais, aí provocava acidente. Vamos determinar o seguinte: não vamos permitir música que traga pornografia ou que apelo sexual. Vamos pautar, né? A música. Já naquele tempo. Já naquela época foi. A gente fez uma reunião sobre isso e tal. E decidimos que cada ano o estandarte só seria apresentado no dia. É o mistério em o torno, mistério só apresenta. todinho, E né? por um artista. E virou uma tradição, né? Um artista paraibano, né? E aí foi, e a gente já explodiu. Mas no 5º ano foi a grande revolução, que aí tem aquilo. Você viu os QR Code, não?
Tem No que ver os livro tem uns QR Code, né? Tem o pra- QR Code do lançamento Você vai morrer de rir, a gente tudo novinho, cara. Vai morrer de rir. Olha, aí chega. Esse é o QR Code, pronto, do lançamento. Depois tu vê. QR Code do lançamento do disco. O que é que acontece? Quando Maiara nasceu, em 89, nós fomos morar em São Paulo. E aí, fiquei lá em São Paulo, comecei a trabalhar na prefeitura de Campinas, escrevendo como redator num jornalzinho lá. Depois teve um concurso do hino da cidade de Pedreira e eu ganhei esse concurso. Aí ganhei uma grana boa. Aí, junto com o Paulo Daniel, amigo meu, no estúdio, eu comecei a trabalhar com o Paulo Daniel e peguei esse dinheiro e investi nesse LP. Eu paguei à vista, no LP das Muriçocas, né? Eu paguei à vista toda a produção do LP e fiz 5.000 LPs. Quando eu fiz 5.000 LPs, eu caí assim, peraí, tudo pago, vai dar uma preguiça da gente trabalhar lá em João Pessoa. Eu vou fazer mais 5.000 fiados. Aí fiz mais 5.000 fiados, como eu tinha pago adiantado à vista, não tinha como eu sair do meu nome. Aí eu fiz uma promissória no nome do estúdio, no PDL, do Paulo Daniel. No livro tem até a Tem a promissória aqui. Tem. Eu boto tudo, documento tudo. E aí, eu fiz mais 5.000 fiados. Quando cheguei aqui, disse, olha, agora a gente vai ter que pagar as promissórias, entendeu? Do fiado. E aí, foi quando surgiu a Muriçoca Móvel. A gente lançou o disco lá, né, com a audição, né, com a imprensa lá na casa de Marconi e Lúcia, lá na casa do Seixas. E depois vamos fazer a Muriçoca Móvel. Aí a gente lançou lá nesse programa de Jota Ferreira, que está aqui no QR Code, né? Sim, nesse QR você vai Code. ver, Aham. Animação grande. E aí criamos como Cambuinha, né, Areia Dourada, essas praias, né, Ponta de Mato, se enche de turista, né, nessa época do ano. A gente criou o Muriçoca Móvel, que era um carro de som tocando as músicas, com 60 malucos visitando as casas e vendendo de casa em casa o disco. Isso criou um clima tão grande que as pessoas ligavam pedindo para o Muriçoca Móvel passar lá. Aí era 60 pessoas, sabe? Era uma baixa etílica quando chegava numa casa. Parava na casa do meu cunhado, tomaram 2 litros de uísque em 15 minutos. Mas imagina, 60 pessoas acabaram Bem ligeiro. com o estoque da cerveja que tinha e tomaram 2 litros de uísque brincando. 60 pessoas. Aham. Aí pronto, e isso criou, né, o Muriçoca Móvel. Esse nome quem deu foi Neliane Maia, esse apelido de Muriçoca Móvel. Pronto. Aí a Muriçoca já estourou total. Aí já foi mais de 80.000 pessoas, já foi uma coisa assim fantástica, Já né? entrou aí já chamou a atenção como o bloco pré-carnavalesco de maior público no Brasil. Não, aí Depois do foi Gaga. não, aí depois, aí foi no, eu conto na história, aí foi no 11º, deixa eu ver isso aí. Aí tá aqui, 10º ano, vai, passa pra tu ver. 10º. 11º Reconhecimento Nacional, Reconhecimento 1997. nacional. Esse reconhecimento nacional foi quando o Ruth Evelino trouxe os jornalistas da Globo, do Jornal do Brasil, Estadão, vieram para cá, fizeram saíram os 3, o Jornal do Brasil, o Globo e o Estadão, e a Folha de São Paulo, saíram no meu trio. Eles disseram, no outro dia, Muriçoca, Jornal do Brasil, Muriçoca arrasta 450.000 pessoas. A Folha de São Paulo arrasta 500.000 pessoas. O Estadão arrasta 650.000 pessoas. Exageraram, porque não era isso tudo, não. Eu acredito que seja. Maior do que a população da época, né? Não era isso. Mas eles botaram isso. E os jornais aqui disseram 100.000, sabe? Aí, se fosse Pernambuco, até digo isso. As pessoas iam aumentar.
A autoestima do pernambucano diz o Pernambuco, meu país, né? Tão alta a estima que eles têm. Aí no 12º voo veio o Guinness Book. No 12º voo veio o Guinness Book. Aí pronto, depois desse ano, aí veio o Guinness O maior Book. público do. Aí a gente tem um percurso, veja bem, o nosso percurso era do Miramar até o Bahamas. E onde hoje é o Banco do Brasil, era o Elite Bar. Ali ficavam os camarotes. Chamado lá. A dispersão dos trios eram feitas pelo Retão de Manaíra. Olha o tamanho do percurso, viu? Olha o tamanho do percurso. Chegamos a colocar 21 trios elétricos. Por incrível que pareça. Depois que o Guinness Book veio aqui, deu um documento, que eles ficam acompanhando durante 10 anos. A festa começou a diminuir. Foi parar, os camarotes saíram de lá, foram para as pessoas, na Descer do Cabo Branco. A dispersão passou a ser na Nego, depois foi para o Bustão Mandaré. Veio a questão do horário. Até 5 horas da manhã. Era até 6. Aí foi até. Botaram para 4, depois botaram para 3. E agora 2 horas da manhã. Aí você não chega nem na praia. Aí quem um dia teve 20 trios elétricos, não tem 21. como. Porque 21 não tem mais como tempo, Não tem nem tempo. Não tem como. Viabilizou completamente. Inviabilizou completamente. Quer dizer, é uma coisa assim incrível, sabe, que acontece na Paraíba. Bom, mas aconteceu. E está aí o resultado, né? E aí pronto, aí foi. Aí veio o Acordo Brasil, aí veio toda essa história. E cada ano tem uma história para contar, né? Aí no livro. Está aqui no livro, que se a gente for contar, vai ser 40 episódios desse programa, porque cada um tem suas particularidades, cada ano. Isso aqui foi a minha posse. Porque tem o Folia de Rua, né? Tem o surgimento do projeto Folia de Rua. Em 93 a gente criou o Folia de Rua. Na intenção de fazer o Folia de Rua, né? Só que não conseguiu. Por quê? Os blocos, metade queria o cordão de isolamento e outros não. Por conta dessa divergência, o Folia de Rua só foi implantado em 96. Ficou de molho. O primeiro presidente foi Buda Lira, segundo presidente Walter Santos, depois veio Ana Gudim e depois eu. Aí, depois da minha gestão, houve uma briga interna dentro do Folia de Rua e a gente saiu. Se tornou bloco independente. Eu, Cafuçu também e tal. Hoje em dia, Virgens também já saiu. Virgens também, né? Hoje em dia tem uma coisa incrível isso, bicho. É porque eu não sei o que é que acontece com a Paraíba, porque numa visão de 38 blocos, a gente estava fazendo um trabalho social maravilhoso, onde participava o Instituto Ayrton Senna, a Unesco, Brasil Foundation, CBTU, Itaú, cuidando de 300 crianças do Porto Capim, dando aula, fizemos com que essas crianças fizessem seus próprios bonecos, adereços de carnaval. Fizeram até um boneco de bomba que eu publico aí. Uhum. Aí, de repente, entra uma briga interna querendo disputar. Era com o Marconi, inclusive. Eu disse, mas rapaz, vamos fazer uma chapa única, bicho. Para disputar entre 38 blocos. Todo mundo vai ter direito aqui de ser presidente um dia. Não tem problema nenhum. Vamos botar para. Não, pronto. Vai rotativo, né? Assim, uma oportunidade de um, aí o outro. Ou seja, a gente 6 anos fazendo esse projeto, 4 anos fazendo esse projeto, maravilhoso, né? O único projeto do Nordeste apoiado pelo Instituto Ayrton Senna. De repente acabam com o projeto em 3 meses. Saiu o Brasil, saiu o Instituto, saiu tudo, acabou o projeto. Quer dizer, acabou, né? Era o Folia Cidadã, né? Era o Folia Cidadã. Inclusive, queriam implantar a gente como modelo do Nordeste. E abrir uma janela de lei enorme, sabe? Não só para o Folia Cidadã, para todos os blocos. Inclusive de pegar patrocínio internacional. Aí uma burrice enorme, sabe? Eu disse, não vou ficar nessa energia, tá doido? A gente saiu todo mundo. Aí tá aí, né? Até hoje.
Mas, enfim, nunca... Alguma coisa te obstaculei. arrependeu? Hum? Se arrependeu de alguma coisa nesses 40 anos? Não. Eu não me arrependo de nada, não, sabe? Às vezes eu fico triste com alguma coisa que aconteceu. Mas eu acho que todas essas tristezas e essas decepções que acontecem são para o aprendizado. Eu vejo como aprendizado e vejo como merecimento. Epa, você tem que passar por isso, por isso. Eu tenho essa visão, sabe? É uma visão mais espiritual, mas que não deixa de ser, que não deixa de ser transformadora, né? Até para o meu próprio crescimento. Tive grandes decepções, claro. Eu tive. Eu coloco aqui, inclusive, os documentos, né? Perdi o terreno, perdi 2 carros, botei aqui tudo no fim. Porque Botei pensa aqui. que tá Botei ganhando aqui muito tudo no dinheiro, fim, né, ó. Fuba? Pois é. Botei aqui tudo no fim. Perdi, mas também não me arrependo. Recuperei, sabe? Queira ou não queira, foi minha vida. Eu acho que até já dei minha contribuição pro carnaval, sabe? A gente vai chegando a uma certa idade que também tem que passar a bola para outras Você já pessoas. pensa nisso? Porque já teve um tempo de, Já teve um de tempo, pensar. mas sabe quando foi? Eu conto aí, foi nos 30 anos da Muriçoca que ia passar a bola para Zé Neto, José, que para era Zé José hoje, Neto. né? É. Que era Zé Neto, Porque eu né? estava todo decepcionado com essa história todinha que saiu diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chegou, foi no ano que inauguraram aquele calçadão, eu disse, pô, já aí não tem mais nem sentido. Porque uma das coisas que a gente fez, que a gente faz, é a cultura popular. A gente sempre teve essa preocupação de fortalecer a cultura popular. Aí o ano retrasado, acho que foi em 24, eu e Fatinha, eu deixei o carro no Pão de Açúcar e subi eu e Fatinha, sabe? Para ver a cultura popular. A cultura popular desfilando para a polícia. Não foi, Fatinha? Desfilando para a polícia, não tem ninguém na rua, 7 horas. Aí eu disse, não. Porque a diferença é o seguinte, antigamente, as muriçocas, as pessoas saíam do trabalho e iam para um bloco. 7 horas, estava bombada a Tito Silva para as pessoas. Hoje em dia não acontece isso mais, porque a mobilidade do trânsito não permite. É. Você sai do trabalho, bicho, 6 horas, você para chegar em casa é uma hora, no mínimo. Aí você vai tomar banho e leva mais 1 hora para chegar lá. Então você chega lá 8 horas da noite, você sabe disso. Não tem ninguém. 8h30 que começa a abrir a porteira, assim, parece a porteira do supermercado. É de repente, a gente tá em cima do trio elétrico e de repente. Faz de 8h30 às 9 horas. 8h30 não. Então aí eu disse, não, a partir de agora, os grupos de popular vão sair 8h30. Aí saiu ano passado 8h30, ficaram muito todos contentes porque desfilaram para... Pras Já pessoas, tinha gente, né, na avenida, entendeu? Então, isso tem que ser revisto. Teve aqui na Câmara Municipal um debate para ver se aumentava pelo menos até 4 horas da manhã, mas não passou esse projeto, eu não sei o que aconteceu, vou até perguntar a João Almeida, que foi ele que fez o projeto. Uhum. Ver se... A Câmara está voltando amanhã, é? Amanhã, dia 5, oficialmente a abertura dos trabalhos, né? Legislativo. A gente já está na labuta, mas o parlamento volta neste Quem dia sabe 5. poderá ser votado isso na terça-feira? O dia da Olha, Muriçoca, né? Seria um presente, Eu né? já tô Para os seria um 40 presente, anos. Não precisava nem- 40, vai até os 4. Vamos fazer Não, 10% ali, né? Eu digo a você, quer que eu diga a Só você? 10% de presente. Quer que eu diga a você? Eu não queria nem que fosse até as 4 horas, que fosse até 3. Já Eu dava, vou vou dizer por quê. Porque 2 horas a gente bota 6 trios elétricos, vira uma corrida de trio. A gente não pode parar para tocar um pouquinho ali, para saudar uma pessoa, tá, papá. Entendeu? que tem que correr para Tem poder. que correr. Senão, Porque senão... o último trio para na metade. O de Natanzinho, ano passado, parou, né? Parou na metade. Parou na metade, não. Parou já pertinho do finalzinho, mas parou. Ele ficou chateado, inclusive. Mas, enfim. Então, fazer uma forma, já que a gente não chega mais na praia, não tem como você também colocar 10, 20 trios. Isso não existe mais, não tem essa possibilidade. Mas, pelo menos, colocar a mesma quantidade de trios para que a gente chegue no final, na dispersão, tranquilo, sem a preocupação. Eita, será que meu tio está atrasando de trás? Tá entendendo? É uma loucura. É uma loucura, a gente fica preocupado com isso. E eu não vou quebrar essa história os grupos de cultura popular vão sair 8h30 da noite.
Não vou botar eles para desfilar de 7 horas da noite, não. Não vou de jeito nenhum. Porque é o diferencial, É o né? A diferencial, valorização é. da Tem que- tem cultura que valorizar. de raiz. Então aí tá, ano por ano, dizendo essas alegrias e decepções. Agora, uma coisa eu digo a você, Adley, sabe? Esses calos, né, que aconteceram durante esses 40 anos, não foram capazes de interromper a caminhada, né? E aí, por isso que a gente está aqui, Como né? resistência, né? Como resistência, vive aberto ao mundo presente, e você é uma das protagonistas desse evento também, você faz parte desse evento, assim como Fatinha, assim como todas Nossa, essas é muita pessoas que gente, é ficam, muita né? gente. Que existe atritos, eu sei que existe vaidade excessiva, sabe? O bloco, o bloco não é de ninguém, o bloco é da cidade, o bloco é das pessoas que gostam. Para mim, eu até digo isso no livro, que a grande atração das muriçocas são os próprios foliões. Os foliões que se vestem, se fantasiam, se preparam para brincar a quarta-feira de fogo, sabe? Não é um crachá que vai dizer você quem é. Não é, sabe? A gente sabe do papel de cada um, a gente sabe de como fazer acontecer as coisas. E mesmo com toda dificuldade, temos dificuldades financeiras? Temos. Mas nunca deixamos de sair. Aquela questão daquele ano que a gente Que ficou, ia não sair, que né? a gente não ia sair. Até você foi lá, né? Teve essa história que eu vou até acrescentar no na segunda E edição. não desceu Não desceu, não. a Aí eu liguei. Epitácio. Aí você convocou a imprensa, tal, pá, e a gente fez aquele arranjo de ficar ali. Porque não descer seria muito ruim, né? Mas ficamos no bairro. As pessoas. E eu menti. Pior era não sair, né? Eu não saí. Eu menti. As pessoas perguntaram, os jornalistas perguntando. Mas por que não vão sair isso? Não, porque a gente quer voltar às origens. Mentira. Isso foi uma grande mentira. Porque a muriçoca nunca ficou andando no Miramar, não. Quem anda no Miramar é o acorde Miramar. A Aham. muriçoca sempre saiu da casa de Vitória e foi pra praia. Entendeu? Não é porque a gente quer voltar às origens. A origem nada, era porque a gente estava sem patrocínio. Foi um ano péssimo. Eu coloquei Mas aí. que muita gente acabou gostando daquele modelo, Acabou gostando. né? Foi. Ficou Mas a gente fez uma circulando pesquisa depois, 67% queria que a gente voltasse. a descer a A descer, avenida. Foi o quê? Foi um governo Bolsonaro que entrou, o governo bolsonarista entrou, ameaçando que não ia ter carnaval. Disse, olha, não vamos A vamos cultura acabar, mais democrática, né? Que é a festa mais democrática de manifestações. vamos né? acabar o carnaval, Livre. acabou o Ministério da Cultura e infernizaram com a Lei Rouanet. A gente tinha naquele ano um projeto aprovado pela lei e que estava entabulado de patrocínio. De repente a gente ficou sem nada. Apenas com o show de Elba Ramalho, sem ter nem botar, sem nem palco para colocar. Nem trio para mim, nem trio para ela. A gente quase que realmente... Seria muito ruim se a gente não saísse, né? E interromper uma história, né? Mas E a gente, pelo menos, ficou no bairro, mas a gente pautou a quarta-feira de fogo como um evento carnavalesco e aconteceu, né? Tem muito detalhe nesse. muitas músicas foram compostas a cada ano, ou a cada 5 anos, você sempre Foram fazia. músicas, olha, eu tive, foram ao todo 28 músicas, se eu não me engano. A cada ano eu fazia uma música. Aí fiz a música dos 15 anos, dos 18, mas não gravei. Aí fiz dos 20, gravei. Aí fiz dos 21, não gravei. Aí dos 25, não gravei. Aí agora eu pego essas músicas que eu fiz, que está sendo lançado hoje, inclusive. Um EP com 8 músicas. Ah, bacana. Vamos tocar aqui na nossa programação, né? 8 músicas. Já Já está gravado. tá gravado. E tá aqui no QR Code também. No QR Code que No QR que Code consta no Você livro. pode ir lá e Ouvir essas músicas. Aqui, o QR Code, todas as músicas. Salve, salve, sejam bem-vindas. Fuba, agora estava me lembrando, folheando aqui o livro. Teve até um ano que foi incentivado a jogar ovo, jogar pedra em Elba, lembra? A história do Rio Sim, São eu Francisco. conto essa história também. Conta todas essas Todas as histórias eu situações. conto. Eu achei um absurdo. Na verdade, Elba deu uma entrevista na televisão do sul do país
a respeito do Rio São Francisco. Estava tendo a transposição do Rio São Francisco, né? Estava esse projeto. E aí perguntou ela, aí ela disse como, eu preferia preservar o rio, né? Não acho que seria legal arrumar uma outra forma de solucionar. Só que aquilo ali estava sendo debatido profundamente e vai ser a salvação, a tábua de salvação do Nordeste é a transposição, né? E aí começou aqui o sistema, meteu o cacete e chamando para jogar ovos. Não der. Aí eu liguei para ela e disse, olha, porque todo artista que é contratado, a segurança é de responsabilidade do contratante. Durante o tempo que a pessoa fica aqui. Digo isso aí porque eu passei 10 anos fazendo projeto 6,5 e era uma das coisas que me preocupava muito. Aí eu liguei para ela e disse, está acontecendo isso, vou deixar você à vontade, se você quer vir ou não. Mas eu acho perigoso, né, a minha opinião, porque está instigando a população, você se lembra, né? Lembro. Instigava a população, vamos jogar ovos, vamos não sei o que lá, eu vou comprar um caminhão de ovos, era bicho, aí entravam as pessoas, esculhambavam. É perigoso, né? Mas fica à vontade. Mas essa responsabilidade eu não quero ter, não, de ficar como segurança dela, né? Aí ela recuou, que foi melhor. Foi melhor, né? Perdemos a atração, perdemos a grande atração, dos 20 anos, foi nos 20 anos isso. Mas como estava muito fervoroso, né? Aí ficava ruim, né? Mas eu conto. Conta tudo. Conto todas as histórias. Todas as histórias. Se você tem curiosidade dessas histórias, que não dá tempo a gente contar aqui, porque são tantas particularidades, Fuba tem essa característica de riqueza de detalhes, né? Foi resumido, porque a gente sabe que... Talvez se fosse só sobre as muriçocas, né, tivesse sido mais detalhes ainda, mas como teve essa primeira parte da história do Carnaval do Brasil, achei importante né? colocar isso aí, sabe, Edley? Porque muita gente não sabe como foi que surgiu o Carnaval. E a gente, o Brasil é conhecido como a terra do Carnaval, né? Sim. É a terra do Carnaval. Mas, por que a terra do Carnaval? Aí eu contei a história aí todinha, né? Isso tem que estar nas bibliotecas das escolas. Tem que já tem pessoas... Tem que ser adotado, de repente, já tem como... professores dizendo que vai fazer, vai colocar como matéria na... Sim, memória. Porque se não faz esse registro, se perde e as coisas passam, né? Exatamente. E isso tem é fundamental, né? Um país... Olha que fotografia linda tua. Olha, que eu vou mostrar, que até eu estou aqui nessa história. Essa pessoa aqui. Essa foto tá boa. Deixa eu botar baixinho. Eu tava vestida aí de... Olha aí, ó. Aqui, não, mas sobe mais. Aí, pronto. Eu tava vestida de uma... Era o quê? Era uma guerrilheira. Mas tem uma guerreira. que parece que tá daquela... A boneca Emília, não. Não, acho que de Mulher Maravilha eu não vi, não. Eu me vesti de Mulher Maravilha. Era E é lindo. Personagem infantil. Qual foi o personagem? Teve uma que era a Minnie. A Minnie? Eu tava de Minnie. Tá aqui também? Não, tá não. Não, eu vou botar. Não. Mas veja bem. Veja bem. A pressa é inimiga da perfeição. Mas eu queria, de qualquer forma, fazer, né? O registro, né? O registro, né? Então, muitas fotos ainda vou colocar, entendeu? Que é muito bom ver. É interessante, eu acho que é importante, entendeu? Inclusive, até colocar a legenda, né? O nome, né? De quem é a pessoa. Luara. Luarinha. Hoje tá freira, ó. Já foi folia, mas hoje tá freira. É freira. É o nome, né? Para saber quem são, de repente descobrir quem são todas essas pessoas. Muita gente já não tá nesse plano, mas que a gente fica matando saudade aqui. É verdade. Eu né? Para finalizar o livro, eu dedico aos guardiões, eu dedico o livro aos guardiões da folia. E eu falo, os guardiões da folia, aqui nesse texto aqui. Sim. Né? Aos guardiões da alegria. Os guardiões da alegria. Eu falo em todo mundo, assim, que eu me lembrei. E até peço desculpa no fim. Olha, pode ser que eu vou esquecer de algumas pessoas. É claro, né, bicho? 40 anos, acaba de ter que ter a memória da bexiga. Sim. Das catobas caricema do siripipio, né? Não é com a bexiga, não. Aí eu falo
né, das pessoas, dos Que já músicos contribuíram. trabalhou, Tá certo. contribuíram e tal, porque é importante, né? E, evidentemente, vai chegar alguém, vai dizer, rapaz, tu esqueceu de mim. Opa, vou É anotar. verdade, é. Vai ter sempre Para essa. colocar, né? O Como risco. é uma edição limitada, né? Porque a gente precisava lançar esse livro no Carnaval. Agora, Eu entrei aqui ele tem uma coisa aqui. Eu entrei aqui como assessora de imprensa, esquecendo da mestre de cerimônia. Né, Pois Patinha, que faz chorar o povo? Fazia, né? Se emocionar, encher os olhos. Suzy Lopes, ontem a gente se encontrou e ela estava no seu trio ano passado e ela disse, bicha, ela fala, bicha, o que que a senhora faz que... Ave Maria, a gente fica toda emocionada, chorando e fala de cada grupo, disso aqui. Eu disse, é porque tudo que a gente tem que a gente faz na vida é como Fuba. Ele está desses 40 anos porque se ele não tivesse paixão, não tivesse amor, não faria. Então, aquilo que a gente faz por dinheiro é diferente do que a gente faz. É bom ser remunerado, verdade. mas aquilo que a gente faz com sentimento, né? Quando você bota sentimento nas suas palavras, no que você escreve, É exatamente isso você aí. toca as pessoas. Você Exatamente isso aí. chega, não é, você pode dar uma informação, a pessoa vai entender, mas quando você bota sentimento, você vai tocar o coração delas. É verdade, Né? é verdade. E eu acho que é exatamente isso. Quando você fala, quando você canta, quando você escreve, quando a gente fala aqui no rádio, quando a gente está na TV, em tudo que a gente for fazer, tem que fazer com paixão. Né? Com Exatamente. paixão, de pena não, é com amor. Né? Olha, Com você está sentimento. falando uma coisa Só aí, isso move, não tem você outra está falando coisa. uma coisa vai. que é certíssimo, sabe? Por exemplo, eu abandonei engenharia, já perto de me formar, porque eu disse, porra, eu não vou ser um engenheiro frustrado. Meu pai pirou que na era vivo, disse, como é que você vai abandonar para ir bater violão no Rio de Janeiro? Porque eu tocava de bar em bar com um fotógrafo, fotografando e eu tocando dos gringos no Rio de Janeiro, sabe? Quer dizer, mas eu estava fazendo aquilo que eu gostava, né? Uhum. Até que tive minha primeira música gravada e aí ali descobri a veia do jingo e tal. Mas eu estava fazendo com paixão, que eu paixão, é. gostava. É. Entendeu? Então você é retribuído por isso. Imagine você trabalhar, você ter um programa Sem sem tesão. isso. A verdade é essa. É. Não, você joga a tua energia, cara, porque você é apaixonado em fazer. Você sabe fazer isso porque você gosta de fazer isso. Tem a paixão. É isso aí que você disse mesmo. Pelo projeto, Pelo né? projeto. E arenga do lado, e arenga do outro, e mais vai e vem. As arinhas E- faz parte. E é isso, Fuba. Que bom que você está deixando isso registrado, porque a gente está aqui de passagem, né? E Exatamente. isso fica, né? Preciso passar para as outras gerações, é para que as pessoas leiam, voltem a ler livros e ver aqui quantos momentos, né? E isso aqui você não tem noção da importância desse, Esse de um livro trabalho como esse. ele tem um valor, veja bem, ele tem um valor didático, Sim. biográfico, que de certa forma traz um pouco da minha biografia, Também fala muito de jornalístico você. e histórico. Sim. Ele tem essas quatro vertentes aí que, embora sintetizado, mas eu digo assim, o principal é a essência, né? Sim. A essência, né? Pelo menos a essência do carnaval brasileiro está aí. Eu não vou me estender. Alceu fez Alceu Valença, né? Que fez Alceu Valença fez o prefácio, né? prefácio. Alceu que vem nos 40 anos. Alceu que vem nos 40 anos. E já né? teve várias vezes também. É o baluarte do carnaval, né? Da Ele- Pernambuco. Admirou muito comigo. E essa diálogo que tem a cultura paraibana com a cultura pernambucana, né? É, A gente tem. meio que E Fred Maia Irmão, fez a né? orelha, né? Você conhece Fred Maia? Não? Fred Maia. Não. Era o braço direito do Ministério da Cultura da época de Gil, na época de Juca, né? Ele era o braço direito. É uma figura altamente antenada, uma pessoa altamente culta, que é o cidadão cultural brasileiro. Se tivesse começado tudo de novo, faria tudo outra vez. Tudo de novo. Vamos embora. Vamos começar amanhã outro. e o rabo do elefante? Aí é outra história. É porque, Fuba, aqui eu estou vendo que você fez os hinos de vários outros blocos, né? Sim. Caju Maluco, Exatamente. As Eu coloquei- Piabas. Tinha hino? As Piabas tinha, né? Hein? Não, as Piabas tinha hino, não. Tinha Né? hino, mas não foi eu, não. Eu Foi coloquei, você não. esses hinos porque foram consequências, certo? Que aconteceram. Por exemplo,
no quarto ano, aliás, foi no quarto ano, não foi no terceiro ano, não foi no quarto ano. Eu fiz 3 hinos para Muriçoca, para escolher qual era. Sim. Que era Eu Recordando Carnavais, certo? Esse não no quarto ano. Tem aqui. Recordando os carnavais, Tara de Lua Tara de Lua e Brilho do Povo. e Brilho do Povo. Recordando Carnavais foi Clélia Maria e Zélia Pessoa que pediu para fazer. Clélia Maria e Zélia Pessoa que pediu para fazer. Tara de Lua foi o secretário de saúde. Como era o nome dele? Tá o nome dele aí. Ô, rapaz, tá o nome dele aí. Que ele pediu para fazer uma música falando da AIDS, tal, não sei o que lá, né? Alcélio. Sim. Alcélio, né? Aí, e o Brilho do Povo eu fiz. Aí, das 3, eu elegi essa aqui para ser o hino do quarto ano. Mas eu publiquei as 3 para as pessoas saberem. Da história. Né? Aqui é da história. Recordando os Carnavais. Recordando Carnavais, foi adotado por Walter Santos como o hino do Confete Serpentina. Do Confete Serpentina. Né? E aí teve umas músicas, né? De blocos que saíram dentro da Muriçoca, como Picolé de Manga, eu boto. O Boi Bumbá, aí eu boto. Tu tá entendendo? Certo. Foram músicas que eu fiz. Que você A fez. Chiranha, que saiu também a primeira vez dentro da Muriçoca, aí eu boto. Né? Certo. Porque tem a ver tem um link com as Muriçocas. Sim. Por isso que ele falou no Rabo do Elefante, que é um bloco aqui da cidade vizinha que vai muito paraibano, em Bahia Formosa, e ele que fez o hino. Não por acaso, por conta dessa relação que tem João Pessoa, povo de João Pessoa com Bahia Formosa, né? Então, a gente vai ficar por aqui, amigo, porque senão a gente não tem fim. Essa história parece que... Agora tem uma reportagem aqui, que essa aqui mesmo. Em nenhum lugar tu vai dar uma entrevista que fala com tanta riqueza e tempo para isso, só no espaço como esse, né? Rapaz, tem uma entrevista aqui. Fala. Cadê o Acorde Brasil? Cadê o Acorde? Aqui. Estou conversando com o mestre Fuba. Ele, O Acorde Brasil, um dos... essa entrevista aqui, essa entrevista que saiu aqui, ó. Sim. Eu e Ruth e Abelino. Sim. Casal monta Consulado da Paraíba. Pois é. O que é que acontece? O Ruth tinha muitas amizades com o pessoal de editores da Folha de São Paulo, Estadão, Revista Veja, Isto É. Esse pessoal vivia frequentando lá em casa. Aí essa menina fez uma matéria com nós dois lá, dizendo o que a gente estava fazendo lá no Acorde Brasil, aquela coisa toda. E disse, é uma casa que frequenta muitos artistas, vem muitos políticos, tal, o governador frequenta, tal, é o Consulado da Paraíba. Aí no fim botou o endereço e o telefone da gente. Eita! Olha, era gente pedindo, sabe, perguntando onde é que tinha siriguela, onde tinha apito para chamar nambu, onde tinha carne de sol de picuí, entendeu? Umbu. Aí tinha gente que dizia, eu tô sem lugar para dormir aí, eu posso dormir hoje aí? Arruma uma passagem para ir embora para Paraíba. Pronto. Meu irmão, a gente teve que mudar o telefone. Beleza. Ai, meu Deus. É engraçado. Eu coloco umas coisas engraçadas aí também, né? Vamos ficar com uma parte engraçada. Né? Outra parte engraçada, né? Quando a gente resolveu morar em São Paulo, eu e Ruth, e aí a gente ficou hospedado na casa de Jarbas para... Jarbas Maris, para alugar apartamento. No dia que a gente chegou, aí o telefone tocou, Diniz, para mim. Ei, pega o avião imediatamente hoje para Portugal. Eu tô aqui numa fazenda, numa zona rural. Tu compra a passagem do bolso que aqui eu chego e te pago, né? Aí Ruth começou a coçar o nariz, que ela fica nervosa, aí começa a coçar o nariz. Aí daqui a pouco, disse, será que esse cara vai pagar mesmo essa passagem de volta? Eu peguei o avião na mesma noite. Rapaz, meu louco, chegou em São Paulo para pegar, aí na mesma noite viajei. Aí, só que o avião atrasou, e quando eu cheguei lá, levei uma geral, sabe? Então, Diniz pediu para levar... Um baculejo, levou. Um baculejo. Levou uma caixa do disco Esculamba, né? Quase ninguém sabe, mas a Porta do Sol foi a música que eu fiz para ser o símbolo do Acorde Brasil. Aí
Aí os caras me revistaram o corpo, mala, tudo. Aí acharam por pouco, começou a abrir os CDs. Eu preocupado, porque Diniz estava no saguão do aeroporto, né? Me esperando, disse, porra, desceu todo mundo. Ele não chegou, ele vai embora, né? Acho que ele perdeu o avião. Daqui a pouco chega Diniz, aí dando esporro em todo mundo. Vocês respeitem, que esse é meu convidado e tal, não sei o que lá, sabe? O cabelo era poderoso, né? Aí, pronto, entramos, aí a gente foi direto pro Cabo da Roca. Certo. Que ele queria me mostrar de onde era que ia sair os 27 barcos. Aí quando eu entrei no carro dele, carro de luz, Sim. né? Aí liguei meu celular. Quando liguei o celular, para ligar para Ruth. Sim. Aí o telefone tocou. Era a Ruth. Aí, eita, Ruth, quando eu atendi, aí ele botou no Viva Voz do carro. Eita. Aí eu tava preocupado, eu expliquei, né? Levei um baculejo, o avião atrasou 2 horas, tal, papá. Aí ela solta, será que esse cara vai pagar mesmo a tua passagem? O homem ouvindo. Pronto, pensa numa cobrança. Aí ele tirou do Viva Voz e deu uma risada. Aí, beleza. Pagou? Pagou. Pagou. É isso aí. É isso aí. E, Fuba, 40 anos, faço o convite, então, para essa quarta-feira, que daqui a pouco chega. Né? Pois Mais é, uma vamos vez. embora nessa quarta-feira, mais uma quarta-feira de fogo, né? Dessa vez comemorando 40 anos, que é uma data significativa. A gente tem várias novidades além do livro, tem o EP, né? Fizemos uma exposição, né, recentemente lá na Energisa, né, de todos os estandartes, foi uma coisa bem interessante, né? Foi muito bom. E eu espero que a gente possa, né, compartilhar junto com os grupos de cultura popular, além do trio elétrico, que vai ter, além do meu trio, vai ter José, vai ter Alceu Valença, Capilé, Mira Maia, o axé de Yuri, que é muito bom. Quem mais? Esse ano nós estamos homenageando, eu ia falar da homenagem, né? Esse ano nós estamos homenageando o Zé Catimba. Zé Catimba é uma das pessoas que hoje é considerada um dos maiores compositores de samba do Brasil. De Guarabira. De Guarabira, nasceu em Guarabira. A maioria das músicas de Martinho da Vila é dele, ou então em parceria com ele. É um cara que já foi gravado por Jorge Aragão, com Zeca Pagodinho, com Júlio Iglesias, Elza Soares, Martinália. Ele foi gravado por quase todos os sambistas do Brasil. Tem 800 músicas gravadas. É um cara que tem, apesar de estar com 93 anos de idade, ele tem o espírito de adolescente, canta, pula, bebe, né? Só às vezes o sono chega mais cedo do que... É o homenageado dos 40 É anos. homenageado dos 40 anos. Ele é de qual é a escola de samba? Ele criou a escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Foi ele que criou a Imperatriz. É um cara que tem uma história enorme no samba e o paraibano não conhece. É um cara daqui da Paraíba, sabe? Essas coisas, bicho, a gente tem que realmente tem que começar a repensar sobre isso, sabe? Porque, Edleide, a gente aqui só tem fera, só tem doido, cientista. A gente criou a literatura de cordel, a gente foi que inventou a máquina de datilografia. Pouca gente sabe. Isso aí só tem registrado no livro de um pernambucano que foi publicado em 1757, dizendo as injustiças dos maiores inventores do Brasil. Mas Marcos Barbosa, que é aqui de Mamanguape, ele criou uma espécie de uma borboleta, um objeto mais pesado que o ar, e voou 12 vezes. Ele voou de Mamanguape à Baía da Traição. A última vez que ele voou, ele caiu no mar. Aí não voou mais. Inventou o voo e a queda. Só que 300 anos antes de Santos Dumont. Olha só. 300 anos antes de Santos Dumont. Só tem registrado isso nesse livro, publicado em 1757, As Injustiças dos Inventores Brasileiros. E hoje, Mamanguape está sempre divulgando que teve isso, tal, papapá. Mas atrasado, sabe? Não deixou que as pessoas tomassem conhecimento disso, né?
Né? Quer dizer, o cara inventou do avião e inventou do desastre aéreo. Não, é não. Foi. Encerrou por aí também. Encerrou por É aí. igual o Rio Grande do Norte, que está fazendo os estudos agora, que a descoberta não foi pela Bahia, mas sim do Brasil, mas Rio antes Grande. passaram pelo Rio Grande do Norte. Então está tendo estudos nesse sentido. FUB é memória, FUB é uma enciclopédia, FUB é o mestre. É por isso que merece, eu sempre digo, enquanto estar entre nós é um dos maiores patrimônios. Tem o patrimônio cultural e material e tem o patrimônio humano. Na verdade, você é o nosso grande Obrigado, patrimônio. obrigado. Está aqui nas homenagens do nosso painel, dentro dos nossos estúdios, não porque foi vereador, mas sim porque é esta figura, dada a sua importância. Isso tem que ser dito em vida, porque depois que morre, deixou, né? Deixou o legado. Mas É que verdade. você tenha, meu irmão, o reconhecimento que você merece. Né? Obrigado, Então, querido. eu Obrigado, sempre Feliciano, o- por isso. tentei, né? Tentei, dentro do que eu posso e nos espaços onde eu ocupei, a fazer justiça nesse sentido. Você é o nosso maior e patrimônio da cultura viva, se chama Obrigado. Ele Mestre está querendo que eu Fuba. chore, hein? Homem também Minha chora. irmãzinha, eu sei disso. Salve, sejam bem-vindas Obrigado. as muriçocas do Miramar. Salve, salve, sejam bem-vindas as muriçocas do Miramar. Coça, 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 que nesse frevo a gente se enrosca. Coça, coça, coça. Ninguém segura o carnaval da... Isto é grandeza e um pouco de coragem.